Na noite de 9 de fevereiro de 2004, às 19h27, em Woodsville, Nova Hampshire, um acidente de veículo único sacudiu as ruas tranquilas, e uma estudante de enfermagem de 21 anos, Maura Murray, desapareceu sem deixar rastros, deixando para trás um mistério que capturaria a nação por anos a fio. O veículo, um sedã Saturn de 1996, foi encontrado destruído na rodovia 112, com o motorista, Maura, em lugar nenhum. O silêncio assustador do local do acidente seria quebrado pelo som dos sinalizadores à distância, um momento que marcaria o início de uma busca desesperada por uma jovem mulher que parecia ter desaparecido no ar. À medida que a escuridão caía, o pequeno vilarejo de Woodsville estava prestes a ser mergulhado em um pesadelo que perseguiria seus habitantes por anos a fio. A pergunta em mente de todos seria: onde estava Maura? O carro estava torcido e quebrado ao lado da estrada, seu para-brisa quebrado, e suas luzes de freio ainda brilhando intensamente na noite. O ar estava cheio do cheiro de fumaça e óleo, um lembrete potente da colisão catastrófica que havia despedaçado o veículo. À medida que a polícia e as equipes de resgate chegavam ao local, foram recebidos com uma visão grotesca, os escombros de um carro, e um espaço vazio onde o motorista deveria ter estado. A escuridão parecia engolir a área ao redor, como se tentasse apagar qualquer evidência do que havia acontecido. As luzes piscantes dos carros da polícia projetavam uma luz sobrenatural no local do acidente, um lembrete assustador da tragédia que havia ocorrido. Maura Murray, uma estudante de enfermagem brilhante e ambiciosa, agora não estava mais em lugar nenhum, deixando para trás apenas uma trilha criptográfica de pistas. Seus olhos, que haviam brilhado com uma paixão por ajudar os outros, pareciam conter um segredo, um que apenas ela sabia. Sua risada, que havia iluminado as faces de seus amigos e familiares, agora parecia perseguir-nos, um lembrete assustador do que eles nunca mais viriam. Sua voz, que havia sido cheia de risadas e vida, agora estava silenciada, deixando apenas os ecos de uma ligação telefônica que nunca seria atendida. À medida que os minutos passavam, a esperança de encontrar Maura viva começou a se desvanecer, substituída por um crescente sentimento de desespero. À medida que a polícia começou a investigar o local, eles mais tarde recordariam as palavras de um motorista que passava que havia falado com Maura, que havia recusado ajuda e afirmado que já havia chamado ajuda. A conta do motorista levantaria mais perguntas do que respostas, deixando os investigadores a se perguntarem se Maura estava tentando enviar uma mensagem, ou se ela realmente acreditava que a ajuda estava a caminho. O local do acidente estava assustadoramente quieto, com um único som sendo o distante zumbido de grilos e o ocasional latido de um cão. Era como se a noite mesmo estivesse segurando a respiração, esperando que a verdade fosse revelada. Os testemunhas que haviam visto Maura ao lado da estrada mais tarde lembrariam de ter ouvido um som tênue, um som que seria gravado para sempre em suas mentes. À medida que mergulhamos na mistério do desaparecimento de Maura, quero dar um momento de reconhecimento à dor e ao sofrimento de sua família e amigos. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative a campainha. Publicamos novos casos todos os dias. Vamos voltar ao início desta história. Vamos examinar os eventos que levaram ao desaparecimento de Maura, desde suas chamadas telefônicas frenéticas até suas últimas horas no campus. Vamos explorar as pistas criptográficas que ela deixou para trás, e as possíveis motivações que podem ter levado a abandonar tudo o que ela conhecia. Vamos também examinar as investigações que foram realizadas ao longo dos anos, e as várias teorias que surgiram sobre o destino de Maura. Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão mais profunda desta complexa e atraente caso, e das muitas perguntas que ainda o rodeiam. A estrada para Woodsville está no coração do Novo Hampshire, um cenário rural pontilhado de pequenas cidades e vilarejos. Foi aqui, no campus da Universidade de Massachusetts Amherst, que Maura estava estudando para se tornar uma enfermeira. Seu registro acadêmico era estelar, e suas colegas de classe lembravam-na como uma jovem mulher brilhante e ambiciosa. Mas a vida de Maura não estava sem desafios. Ela havia enfrentado críticas de sua família, e ela havia estado lutando para lidar com as pressões da vida universitária. À tarde de 9 de fevereiro de 2004, o mundo de Maura viria abaixo,
e ela faria uma decisão fatal que mudaria sua vida para sempre. Maura Murray era a pessoa central nesse caso, uma estudante de enfermagem de 21 anos na Universidade de Massachusetts em Amherst. Ela nasceu em Hanson, Massachusetts, e cresceu em uma família próxima com seus pais, Kathleen e Frederick Murray, e seu irmão mais novo, Patrick. Maura era uma estudante brilhante e ambiciosa, conhecida por seu forte compromisso com o trabalho e sua dedicação aos estudos. Ela estava envolvida em várias atividades extracurriculares, incluindo o programa de enfermagem da escola, e trabalhava a parte-tempo como garçonete em um restaurante local. Maura era membro da Sociedade Nacional de Honra e tinha um futuro promissor à frente. A vida diária de Murray estava cheia de responsabilidades acadêmicas e de trabalho, mas também tinha uma família próxima que lhe proporcionava amor e apoio. Seus pais eram apoiadores de suas aspirações acadêmicas, e seu irmão muitas vezes atuava como um ponto de referência para suas ideias e preocupações. Maura era conhecida por sua personalidade alegre e seu senso de humor rápido, o que a tornava uma figura popular no campus. Ela era ativa nas redes sociais e mantinha um círculo de amigos próximo, muitos dos quais a lembravam como uma pessoa gentil e carinhosa. Apesar de sua agenda apertada, Maura encontrava tempo para sua família e amigos, muitas vezes ligando ou enviando mensagens de texto para verificar como estavam. A ligabilidade e relatabilidade de Maura vinham de sua natureza down-to-earth e sua disposição para ajudar os outros. Seus amigos e familiares a descreviam como uma pessoa carinhosa e compassiva que sempre colocava os outros antes de si mesma. A carreira de enfermagem de Maura também era inspiradora, pois ela era motivada por um desejo de fazer uma diferença na vida das pessoas. Sua dedicação aos estudos e seu compromisso com o trabalho a renderam o respeito de seus pares e professores. Apesar de suas muitas qualidades, a desaparição de Murray deixou muitos questionando o que poderia tê-la levado a tomar uma decisão tão drástica. As relações de Maura eram construídas sobre a confiança e a comunicação aberta, com sua família e amigos próximos sendo seus confidantes mais confiáveis. Seus pais eram sua rocha, proporcionando-lhe apoio emocional e orientação ao longo de sua carreira acadêmica. Os amigos de Maura da faculdade e do trabalho muitas vezes a procuravam por conselhos ou para discutir seus problemas. Ela era conhecida por sua empatia e sua capacidade de ouvir, o que a tornava uma figura popular em seu círculo social. Nos meses que antecederam sua desaparição, as relações de Maura com sua família e amigos pareciam estar fortes, o que deixou muitos se perguntando o que poderia ter desencadeado sua partida repentina. Os meses que antecederam a desaparição de Maura foram marcados por uma série de eventos que, em retrospecto, podem ter sugerido sua crescente instabilidade. Seus pais relataram que ela havia estado lutando com o estresse e a ansiedade, o que pode ter sido agravado por seu curso de trabalho e sua agenda de trabalho. Os amigos e familiares de Maura também notaram que ela estava se tornando mais reservada e isolada, muitas vezes empurrando as pessoas para longe quando tentavam conversar com ela. Apesar desses sinais de alerta, muitos dos que estavam próximos dela não estavam cientes da gravidade de suas lutas. À medida que as semanas passavam, o comportamento de Maura se tornou cada vez mais errático, deixando aqueles ao seu redor se perguntarem o que estava acontecendo atrás das portas fechadas. Os primeiros sinais de alerta de Maura muitas vezes foram ignorados ou subestimados por aqueles ao seu redor, que podem ter atribuído seu comportamento ao estresse ou à pressão acadêmica. Seus pais e amigos haviam notado que ela estava lutando, mas não perceberam a extensão completa de sua dor emocional. O namorado de Maura na época, Billy Rausch, relatou que havia terminado com ela alguns meses antes de sua desaparição, o que pode ter sido um fator significativo em sua crescente instabilidade. Apesar dos sinais de alerta, muitos dos que estavam próximos dela foram pegos de surpresa quando ela desapareceu. À medida que vamos mais fundo no caso, vamos nos perguntar, o que levou Maura a tomar aquela decisão final e fadada? A última pessoa com quem Maura passou tempo antes de sua desaparição foi uma amiga da faculdade, que relatou ter visto ela em uma festa em Amherst na noite anterior à sua partida do campus. Outra amiga, que havia saído com Maura naquela noite, mais tarde descreveu-a como estando em um mau humor e distraída por algo. À medida que a noite avançava, o comportamento de Maura se tornou cada vez mais errático,
e sua amiga começou a se preocupar com sua bem-estar. Apesar desses sinais de alerta, a amiga de Maura não a pressionou para mais informações e supôs que ela resolveria as coisas sozinha. O que poderia ter impulsionado Maura a tomar a decisão drástica de deixar o campus e nunca mais voltar? Na noite de sua desaparição, Maura foi vista em um bar local em Woodsville, Nova Hampshire, onde ela havia parado para se reunir com suas ideias antes de voltar para casa. Um barman mais tarde relatou que ela parecia distraída e preocupada, mas não parecia estar em perigo imediato. Quando Maura saiu do bar, ela entrou em seu carro e dirigiu uma curta distância antes de bater nele na estrada. Um morador local relatou o incidente às autoridades, que chegaram ao local logo após 19h30. Mas quando chegaram, Maura não estava por perto, e seu carro estava vazio, exceto por seus pertences pessoais. À medida que exploramos os eventos que levaram à sua desaparição, vamos procurar por pistas que possam explicar o que aconteceu com Maura Murray. À medida que investigamos a desaparição de Maura Murray, vamos seguir uma trilha de pistas que possam nos levar à verdade. Vamos conversar com seus amigos e familiares, que compartilharão suas memórias e insights sobre sua vida e sua desaparição. Vamos revis. Foi uma noite fria de inverno em 9 de fevereiro de 2004, quando um acidente de trânsito ocorreu na Rota 112 perto de Woodsville, um vilarejo na cidade de Haverhill, no estado do Novo Hampshire. O acidente ocorreu em um momento em que o sol estava se pondo, deixando a área envolta em uma luz fria e gelada. A estrada era uma extensão rural com poucas casas e sem iluminação pública, tornando-a uma localização relativamente isolada. A área estava coberta por uma camada espessa de neve, que mais tarde se tornaria um desafio para os investigadores tentando desvendar os eventos que cercavam a desaparição. À medida que a noite se aproximava, a temperatura estaria caindo, tornando o cenário ainda mais inhospitável. O dia que antecedeu o acidente começou com Maura Murray enviando um e-mail para seus professores e supervisor de trabalho, alegando que precisava de uma semana de folga devido a uma morte em família, o que seus parentes mais tarde revelaram não ser verdade. Essa falsidade levantou suspeitas e adicionou ao mistério que cercava a desaparição. Murray então embalou suas malas, pegou seu carro e saiu do campus da Universidade de Massachusetts em Amherst, indo para o norte, em direção ao desconhecido. Não está claro o que a levou a sair, mas sua decisão repentina de partir sem aviso prévio mais tarde se tornaria uma parte crucial da investigação. Sua família e entes queridos foram deixados no escuro, sem saber de seu paradeiro ou intenções. Às 19h27, um morador local relatou ter visto um carro fora da estrada perto de sua casa, e um motorista que passava parou para investigar, falando brevemente com Maura Murray. Durante a conversa, o motorista perguntou se ela precisava de ajuda, mas Murray recusou, afirmando que já havia chamado a assistência. Quando a polícia chegou ao local às 19h46, encontraram o carro de Maura, um Saturno de 1996, mas ela não estava por perto. Seus pertences pessoais, incluindo sua bolsa e telefone celular, ainda estavam dentro do veículo. Os investigadores mais tarde encontraram um pedaço de tecido rasgado preso no limpador de para-brisa do carro, que se tornaria um pedaço significativo de evidência no caso. Um dos aspectos mais chocantes da desaparição é que Maura Murray parecia desaparecer no ar, deixando para trás nenhuma indicação de violência ou luta. De fato, o relatório da polícia descreveu o cenário como sem destaque, sem indicação do que poderia ter acontecido com ela após ela sair do carro. Essa falta de evidências levou a anos de especulações e debates sobre o que realmente ocorreu naquela noite fatal. À medida que vamos mais fundo nesse mistério, uma coisa se torna clara: a desaparição de Maura é um caso complexo e intrigante que continua a capturar a imaginação do público. Mas o que realmente aconteceu com Maura Murray naquela fria noite de inverno?